Olá, minha amada, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz que você está aqui, porque já faz algum tempo que eu queria trazer esse conteúdo para vocês diante de algumas alunas, na verdade, não foram só algumas, que falaram: Ok, Sabrina, eu passei por esses 7 dias e eu percebi já um avanço no meu emocional, mas o que que eu faço agora, né, em relação ao meu marido? O que que eu faço? Porque eu percebi que isso tudo é consequência de coisas mais profundas. Isso tudo vem a partir de problemas, de dificuldades, de coisas do meu passado. Como que de fato eu posso resolver isso, né? Como que de fato eu posso vencer essa questão? Então, minha amada, hoje essa imersão, essa aula, esse aulão, na verdade, né, bastante completo, é para de fato, você que quer conseguir mergulhar, conseguir ir mais a fundo sobre as tuas emoções, sobre o teu descontrole, não só resolver o problema, mas saber o porquê e resolver ele agora de forma permanente. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja aqui, porque isso fez completa mudança na minha vida, para as minhas alunas também, e eu tenho certeza que vai gerar transformação também no teu coração, na tua vida. Então seja muito bem-vinda, já fala aqui para mim, escreve aqui da onde você é, me fala teu nome, a tua cidade, se tem alguém aqui de Santa Catarina, né, meu estado natal, ou então do Paraná, aqui pertinho de mim, de onde eu moro, alguém fora do Brasil também, comenta aqui porque eu quero de fato te conhecer, saber um pouquinho mais sobre você. Minha amada, hoje a minha missão é fazer desse encontro o primeiro passo para uma nova jornada de vida, da tua vida. Talvez você esteja cansada, talvez você esteja sobrecarregada, com a alma ferida e se perguntando como que de fato eu posso crescer mais, como que eu posso ser uma mulher mais segura, mais equilibrada emocionalmente. Como que eu posso ser uma esposa sábia? Como que eu posso ser uma mãe mais presente? Né? A gente falou bastante no desafio durante os 7 dias sobre descontar nas pessoas que nós amamos, como que isso é prejudicial, né? Parar de sentir essa culpa, esse peso todo, ou até mesmo você se percebe repetindo erros dos teus pais, repetindo erros, dos teus familiares, de quem foi, de repente, tua autoridade, né, no decorrer da tua vida. E como que faz para de fato virar essa chave? Ter uma vida verdadeiramente restaurada, de acordo com aquilo que Deus quer para nós, né. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus ele é fiel para cumprir e para terminar aquilo que ele começou na tua vida. Deus ele é muito fiel naquilo que ele fala. E se ele de fato nos criou, e ele diz biblicamente de que ele nos fez para sermos filhas amadas dele, herdeiras do Pai, eh, ele de fato quer fazer isso na nossa vida, sabe? Quando eu passei durante muitas situações de descontrole, de ira, de problemas, eu ficava perguntando para Deus: "Tá, mas não foi essa vida que tu quis para mim, então o que que tá acontecendo, né?". E eu percebi que, na verdade, eu precisava de uma entrega, eu precisava de uma rendição, né. Então, é um pouquinho sobre isso também que eu quero falar com você hoje. Eu sei que talvez você me conhece um pouco a partir do A Deus Esse Controle, não sei se você me acompanha no YouTube, aqui no YouTube, ou então você me acompanha, no Instagram, mas se você não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Sabrina Alves, eu sou esposa do Gustavo, sou mãe da Lara, sou psicoterapeuta, teóloga, eu cuido de mulheres há praticamente 10 anos, desde 2015. É, praticamente 10 anos, 2015 para 2016, mas acima de tudo eu sou uma mulher que foi restaurada, por Deus no seu emocional, foi restaurada por Deus no seu relacionamento, e hoje eu dedico a minha vida a isso, a ajudar, de fato, outras mulheres a viver a mesma restauração que eu tive. E isso não é uma mágica, é um processo que tem profundidade. Então, se você ficar comigo aqui até o final, meu amado, eu tenho certeza
que muita coisa vai mudar dentro de você e você vai sair daqui diferente da forma como você entrou. Então esse aulão, essa imersão, né, para trazer a tua essência, para mostrar a tua identidade, te trazer maturidade, é de fato tem como objetivo, né, de fato te mostrar o caminho da verdadeira segurança. Não aquela segurança que falam por aí, né, de uma mulher empoderada, uma mulher que grita, né, para todo mundo, de que é, como se fosse uma super mulher, né, mas quando tá sozinha desaba. Não, é uma mulher, na verdade, que pode permanecer firme em Deus, porque ela sabe quem ela é. E por isso ela não precisa se descontrolar, ela não precisa se alterar, ela pode viver plenitude, ela pode viver paz. E tudo isso, para a gente conseguir perceber essas questões, viver dessa maneira, de fato, como Deus nos fez para viver, a gente precisa entender de onde vêm as nossas dores. Senão você vai continuar comendo frutos que você não sabe aonde estão firmadas as raízes, percebe? A gente precisa saber por que que a gente sente o que sente. Por que que você sente a raiva que você sente? Por que você tem o sentimento de inferioridade que você tem? Por que que você tem o medo que você tem? Qual é, de fato, a raiz desse teu descontrole, dessa tua falta de domínio próprio? Por que que você não consegue cumprir com a tua palavra, aquilo que você disse que você quer fazer, que você vai fazer, passa 2, 3 dias você não faz? Por que que você fica num ciclo vicioso, incessante? Muitas vezes você está desanimada, você não consegue nem ter clareza para pensar nas coisas, para resolver os problemas direito, porque a tua cabeça está um turbilhão de coisas. Por que que tudo isso acontece? Se esse não foi o propósito de Deus no início, por que que então, eu tenho vivido dessa forma? E eu perguntei isso para Deus durante muito tempo. E eu cheguei à conclusão, depois de anos, né, de que nós precisamos perceber, de que existem 3 pilares principais para que você consiga ter esse domínio próprio, você consiga de fato perceber da onde que vêm os problemas, o que você tem feito de errado e o que precisa acontecer para que isso, comece a mudar na realidade, de fato, ali no dia a dia, na tua casa, com teu marido e tudo mais. Então são 3 pilares que nós vamos aprofundar hoje. Primeiro, autoconsciência. Segundo, autorresponsabilidade. E terceiro, como ser assertiva, ter sabedoria no falar, no dizer não, no dizer sim, quando fazer cada uma dessas coisas. Então, minha amada, para nós iniciarmos aqui, você que é mulher, que está passando por essas questões, seja casada ou solteira, tá? Eu gostaria, por exemplo, quando eu era solteira, eu queria muito, já saber tudo que eu vou te falar hoje. Então não importa muito, eu vou trazer muitos exemplos, por exemplo, de mulheres casadas, de mães, né, mas não tem problema se você não é mãe, se você não é casada, tá. Na verdade isso vai servir para preparar o teu terreno, para você de fato entender que é possível sim, você já preparar o teu coração, a tua alma e o teu espírito para construir uma família. E se você já tem uma família construída, há tempo sim de restauração, há tempo sim de resgatar casamento, há tempo sim de voltar a ter domínio próprio, de ter um relacionamento íntimo com Deus e de fato ter um emocional estável, um equilíbrio emocional. Então, se você é essa mulher e você precisa, obviamente, acreditar em Deus também, porque aqui você vai perceber, e imagino que você também já percebeu no desafio do Deus Descontrole, que não é simplesmente um conhecimento a partir de conhecimento psicológico, científico, mas é também algo baseado na Bíblia, na palavra. Então, se você se sente distante, se você percebe que perdeu a sensibilidade a Deus, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Então vamos lá, minha amada? Vamos começar? Muitas vezes a gente duvida, sabe? A gente duvida que de fato pode ter uma vida restaurada. E durante muito tempo eu duvidei. Eu duvidei que eu poderia ter uma vida restaurada, uma vida boa de fato. Eu sempre estava esperando o próximo problema, a próxima pessoa que ia me irritar.
E olhando para trás, né, eu me lembro, assim, desde muito cedo, o meu emocional era completamente, assim, de altos e baixos. Lá por volta de 8 a 10 anos de idade, eu lembro de ter a minha primeira crise de ansiedade. Eu lembro que um dia eu estava voltando da escola e eu sentei debaixo de um pé de carambola. Não sei se tem carambola aí na tua região, né? Ah, caso você tenha perguntas conforme eu for falando aqui, pode colocar aqui nos comentários, a equipe vai estar te respondendo e tudo mais. Eu não vou estar respondendo assim diretamente aqui, para que a gente de fato possa manter a linearidade, tá? Mas tudo aquilo que você tiver de dúvida e tal, pode entrar também em contato com o suporte. Depois você vai saber mais informações de como caminhar, ir além para quem de fato quer se aprofundar, tá bem? Então, acompanha nesse momento, antes de saber qual é a surpresa que tem depois, né, que você pode caminhar mais tempo comigo. Antes disso, foca muito bem aqui nesse conteúdo, ok? Então, como eu estava dizendo, eu tinha em torno de 8 a 10 anos de idade e eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E foi uma sensação, assim, de tremor interno, uma sensação de fracasso me consumia, porque eu tinha tirado uma nota baixa na escola. 8 a 10 anos de idade. Simplesmente uma nota baixa, percebe? Como isso poderia, afetar tanto. E desde pequena eu percebo, assim, que eu queria meio que salvar o mundo, sabe. Eu queria salvar minha mãe, eu queria salvar meu pai, eu queria salvar o casamento dos meus pais, e eu acabei me tornando a supermulher. Só que ao mesmo tempo que eu queria me tornar uma pessoa que salvava todo mundo, eu não tinha paciência para salvar todo mundo. Porque muitas das coisas me irritavam, eu tinha uma ira muito forte dentro de mim. E por dentro, parece que sempre havia um vazio, sabe. Eu não me achava uma menina bonita, eu não me achava inteligente, nem um pouco. Eu era simplesmente esforçada, né, e extremamente insegura, extremamente insegura. Com 13 anos, eu fui encontrada por Cristo. E quando eu fui encontrada por Cristo, eu achei que todos os problemas da minha vida iam terminar, sabe. Eu achei assim: "Não, agora eu não vou mais me estressar com as pessoas. Agora, os meus pais também vão encontrar Cristo. Agora todo mundo, né, à minha volta e tal, as coisas vão fluir, finalmente". Mas, na verdade, toda aquela minha insegurança, todas aquelas minhas questões, elas não sumiram. Pelo contrário, parece que o mundo virou contra mim, aquela insegurança virou irritabilidade e eu me blindava como se fosse uma armadura emocional, sabe. Não sei se você já sentiu a sensação de parece que qualquer crítica, qualquer fala das pessoas, tudo é contra você. E eu perguntava pra Deus: "Se eu tô fazendo tudo certo, por que que eu tô sofrendo tanto? Por que que as coisas não estão indo pra frente?". E mais tarde, eu passei por um processo, me formei em teologia, casei, né, tinha ministério, mas ainda dentro de mim, no meu coração, eu tinha uma raiva muito grande, uma ansiedade tremenda, explosões, assim, incessantemente, brigas dentro do meu casamento, e eu não conseguia, de fato, me conter. E eu via tudo isso. Atendia mulheres, muitas vezes em aconselhamento, né, pastoral na época, mulheres cristãs, que conheciam a Deus, mas que emocionalmente também estavam escravizadas, seja por ansiedade, seja por ira, seja por descontrole, eh, sabe, com um passado mal resolvido, com pendências, com falta de perdão, muitas vezes por compulsão, por compras, eh, por comida também, por tantas outras coisas, consegue entender? Então, eu via que eu não era a única. E aí, chegou um momento que o meu casamento, ele tinha ido para o buraco. O meu emocional estava completamente desestabilizado, estava exausta, estava com burnout, estava com o pé na depressão, e eu não sabia mais quem eu era. E eu cheguei no fundo do poço, sabe. E foi aí que eu percebi que a minha fé não bastava. Me faltava, sabe o quê? Conhecimento. Eu sabia muito sobre Deus, mas me faltava virtudes que de fato casassem com a minha fé.
E aí foi quando eu li o texto de Oséias 4:6, que diz o seguinte: "O meu povo sofre por falta de conhecimento". E vou além. Romanos 12:2 diz: "Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês vivam aquilo que é bom, perfeito e agradável segundo a vontade de Deus". E aí eu percebi, caiu a ficha de que espera aí, então, se eu não estou vivendo aquilo que é bom, perfeito e agradável segundo a vontade de Deus, eu preciso passar por uma mudança de mentalidade. Eu preciso passar por uma transformação. Eu não consigo me compreender. Eu não sei quem eu sou. Eu quero ficar resolvendo as coisas como se eu estivesse colocando dipirona em câncer, percebe? E foi aí que eu comecei toda a jornada que eu vou falar para vocês agora. E o primeiro passo que eu precisei dar foi buscar autoconsciência, e esse é o primeiro pilar. Então, se você tem material de anotação aí, já anote, minha amada, porque é poderosíssimo isso. Eu precisei ter autoconsciência, por quê? Porque a autoconsciência vai me proporcionar saber quem eu sou, de onde eu vim, por que eu ajo como eu ajo, por que eu falo da forma como eu falo, por que eu penso da forma como eu penso. E para mudar, eu precisava, de fato, entender o que eu precisava mudar. Eu não podia somente olhar para o problema e achar que olhando só para o problema eu ia resolver a questão. Eu precisava olhar para o problema sim, mas ter autoconsciência para perceber, espera aí, qual que é a raiz? E quando a gente faz esse mapeamento de onde essas coisas estão vindo, é como se a gente olhasse para um pé de bonsai. Não sei se você já viu um pé de bonsai. Eu já tentei criar um pé de bonsai, criar, né? Ter um pé de bonsai, não sei se cria pé de bonsai, mas enfim, planta se cria ou tem, enfim. Já tentei ter, né? Só que o que que acontece? Ele morreu, né? Como toda outra planta na minha mão. É terrível eu cuidar de planta, né? Mas essa não é a questão. A questão é que o bonsai, ele é muito bonito. Só que ele só é bonsai porque depende da poda que ele é feito. Você cresce, só que de forma limitada. Uma mulher, que cresceu, por exemplo, ouvindo que precisava calar a boca, que não ia servir para nada, né, não ia servir nem para varrer rua, não ia conseguir encontrar uma pessoa, ou então, nossa, você é um estorvo, nossa, você não era para ter nascido, ou tantas outras coisas. Eu imagino que um monte de coisa assim, Deus está falando ao teu coração, dessas frases que aconteceram, que vieram, que entraram pelos seus ouvidos e tiveram de alguma forma morada no teu coração. E quando nós crescemos num ambiente onde nós ouvimos esse tipo de coisa, a gente pode ser uma árvore maravilhosa, mas essas podas vão fazer a gente se tornar uma mulher que seja insegura, seja descontrolada, que não consegue se posicionar. E pelo fato dessas inseguranças e de uma identidade distorcida, muitas vezes usa os 2 extremos para se proteger. Seja a rispidez, então explode, fala, coloca, um limite muito bem estabelecido e até ao extremo, machucando as outras pessoas, sem conseguir controlar as próprias emoções. Ou então outro extremo, você se fecha, você se cala, você se isola, você não tem relacionamento com as pessoas, você simplesmente foge de todo e qualquer conflito. Esses 2 casos é um caso de descontrole. Um é para fora, o outro é para dentro, mas os 2 casos são. E isso tudo vem de alguns contextos familiares. Eu quero que você comece a enxergar de qual contexto familiar você veio. Primeiro nós temos, por exemplo, os pais autoritários. Os pais autoritários são aqueles que exigem notas perfeitas, que nunca nos elogiam e sempre tá aquela cobrança incessante de que você nunca fez o suficiente, percebe? E o resultado disso é que você acaba crescendo com medo, medo de errar, se sentindo, de que você precisa ser uma pessoa perfeita para você então ser amada.
E isso é o extremo do perfeccionismo, da autoexigência. E muitas mulheres que eu atendo, muitas alunas minhas também do MR, chegam para mim e falam: Sabrina, eu tive pais autoritários e dentro do MR nós fazemos um teste de ativo dependente e elas se percebem a supermulher. Elas precisam ser a Mulher Maravilha o tempo inteiro. E isso cansa, cansa, e quando você cansa, você age de uma dessas duas formas extremas. Você ou explode ou implode. Você também pode ter tido pais negligentes. Os pais negligentes são aqueles que erram por não fazer aquilo que deveriam ter feito. Então, por exemplo, você chorava, você tinha uma necessidade e os teus pais não percebiam isso, ignoravam isso. E você sente como se as tuas emoções não tivessem valor, como se tudo aquilo que você estivesse sentindo ou precisando não fosse de fato importante. E isso mais tarde vai fazer com que você ache que Deus não liga tanto assim para você, para as suas necessidades, mesmo que elas sejam pequenas. E aí vai gerar uma autossuficiência muito grande. Ou então você pode ter tido pais ou autoridades, pais aqui é no sentido de que geralmente são os nossos pais que nos criam, mas podem ter sido avós, podem ter sido professores, pessoas que estiveram mais próximas e que representaram a autoridade na tua vida. Talvez você teve pais permissivos. E os pais permissivos, eles simplesmente deixam a corda solta, deixam você fazer o que você quiser. E são os pais muito legais, né? Good vibes. Só que o resultado é que simplesmente você não consegue lidar com frustração na tua vida. Você não consegue lidar com nãos, você tem medo do não. O não te estremece por dentro. Ou então você pode ter tido pais ausentes. Um pai que saiu de casa talvez e não tenha voltado nunca mais. Ou passou por um processo de separação e essa ausência, de alguma forma, seja física ou emocional, faz você ter dificuldade em aceitar de fato essa realidade, te deixando com medo de ser abandonada de novo, de ser deixada de novo. Dentro desses perfis ainda podem existir pais narcisistas, que aí eles vão como se fossem dançando entre esses perfis. E esses pais muitas vezes só falavam de si mesmos, ignoravam as tuas necessidades, te comparavam e faziam chantagem emocional. Mas o problema é que muitas vezes nós acreditamos que nós somos aquilo que o ambiente da nossa infância, da nossa criação, até a nossa adolescência, até muitas vezes até a vida adulta, disse que a gente é. E aí a gente aprendeu a se proteger dessa maneira. Então, por conta de todo esse contexto familiar, você talvez passou a acreditar que você tem um temperamento muito forte e difícil, que você é uma mulher difícil. Que você, por exemplo, eu fui criada num ambiente onde o meu temperamento era difícil. Eu era difícil, ovelha negra quase, né. E na verdade, a gente não precisa abraçar esse estereótipo, esse chapéu que colocaram em nós. Você não precisa simplesmente abraçar isso como se fosse a realidade da tua vida. O problema não é o que fizeram com você, mas a questão é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Essa é a questão. Um, um versículo que me fala muito ao meu coração todas as vezes que eu falo sobre esse assunto é o capítulo do Salmo 139, aonde fala de que nós não somos um erro, mas que Deus pensou em nós quando nós ainda éramos uma substância informe, quando nós ainda estávamos no ventre materno. E muitas vezes nós não temos essa paternidade de Deus, nós não vemos essa paternidade de Deus, entende? E talvez você não tenha consciência, né? Mas talvez você viveu uma vida inteira como órfão, uma vida inteira como se não fosse filha de um pai, de uma mãe, como se não tivesse de fato família. Que, afinal de contas, você tem que se proteger de tudo e de todos.
Você precisa estar sempre um pé à frente, um passo à frente, um pé atrás com as pessoas e um passo à frente em relação ao que pode acontecer. Por quê? Porque nunca talvez teve alguém para te proteger. Nunca talvez teve alguém para te dizer: "Minha filha, tá tudo bem. Você errou, mas a próxima vai dar certo, eu tô junto com você". E aí você vai tendo um espírito de orfandade dentro de ti. Você até sabe que quem é Deus, você até sabe que Ele é teu pai, mas isso tudo parece que fica muito na teoria, entende? Por quê? Porque no dia a dia você é descontrolada, no dia a dia você é murmurenta, no dia a dia você tá infeliz, você não vê sentido, há um vazio dentro de você, a tua vida tá desordenada, há um caos, como se tudo tivesse uma escuridão. E existem alguns sinais para você conseguir perceber se você de fato está vivendo nesse espírito de orfandade. A primeira coisa que você precisa entender, se você está vivendo dessa forma, é que você não tem destino. Você perdeu a tua identidade. Por exemplo, você não sabe o teu chamado, você se sente perdida. Você acorda mais um dia e é simplesmente mais um dia. Você não sabe o que te espera de fato ou o que é para você fazer além de acordar, trabalhar e dormir de novo. Fazer o que precisa ser feito. É como se fosse um robozinho, fazendo todos os dias as mesmas coisas. E aí quando o despertador toca, você coloca 1500 vezes e soneca. Por quê? Porque o dia é cansativo, a segunda-feira é pesada. Talvez você tenha se sentido cada vez mais deslocada, ou talvez sempre se sentiu deslocada. Como se não pertencesse a lugar nenhum. Dentro de um grupo de mulheres você se sente invisível, ou você fica se comparando, se colocando para baixo. Talvez você seja, de fato, inconstante. Você tem talvez uma fome emocional aonde, você só consegue agir a partir daquilo que dizem sobre você, você só consegue sentir-se bem a partir daquilo que dizem sobre você. E aí você não consegue ter constância, você não consegue, parece que você precisa sempre se alimentar para estar bem. Se você posta uma foto, se você não receber uma curtida, se você não receber um elogio, ou se você não for vista, você parece que morre. Ou então, você vai para o outro extremo. Você é inconstante emocional porque você está sempre se comparando e você nunca quer chamar atenção. Eu lembro muito bem na minha adolescência, eu usava roupas, 2 números maiores que o meu. Por quê? Eu queria assumir, eu queria usar sempre as roupas escuras, cabelo sempre assim, ó, puxado para trás, eu não pintava as minhas unhas, eu não me cuidava, eu não me maquiava, eu me escondia, se fosse possível ter um casulo ali, eu ia ter, por quê? Porque eu não queria que as pessoas me vissem, porque eu não me via. Eu era um amontoado de um monte de coisa que colocaram em cima de mim. Eu não sabia quem eu era. Com uma mentalidade de escassez extrema. Não conseguia agradecer, enxergava só aquilo que me faltava, porque o ambiente foi assim. E lógico, uma sensação de abandono constante, de rejeição. É um momento em que você não acredita que as pessoas realmente se importam com você. Você acha que todo mundo vai passar a perna em você, todo mundo vai te enganar, todo mundo vai, sabe? E, e viver assim, minha amada, é viver de forma miserável, sabe? É viver como se você tivesse o tempo inteiro sozinha, mesmo estando rodeadas de pessoa, mesmo estando casada, mesmo, né? É muito triste viver dessa forma. Então você precisa ter autoconsciência sobre isso. Você precisa perceber isso. O segundo pilar é da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade vai te trazer uma percepção agora, ok, eu sei que eu vim desse contexto. Eu tinha esse perfil, né, essas características das pessoas que me criaram, que formataram a minha mentalidade. Quando eu era pequena, eu observava o ambiente. Então, a partir daquilo que eu observava, eu acreditava que o mundo é desse jeito. Eu comecei a pensar dessa forma. Pensar desse jeito me levou a sentir coisas, esses sentimentos que eu sinto hoje, e por isso eu ajo da forma como eu estou agindo hoje. Só que olhar e perceber tudo isso não é o suficiente.
Você precisa de uma autorresponsabilidade. E não é sobre culpa, é sobre consciência. Perceber o que aconteceu e agora dizer: "Ok, eu tenho talvez a ferida mais profunda que é possível ser carregada, que é a da rejeição. E essa ferida contamina a minha identidade, a minha autoimagem, a minha interpretação sobre a vida, sobre as pessoas, sobre Deus, sobre mim mesma. E eu percebi que eu estou reproduzindo o mesmo padrão daquilo que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, eu estou reproduzindo hoje nos meus filhos, eu estou reproduzindo hoje no meu marido, no meu relacionamento. Eu já acompanhei alunas, porque no MR nós temos encontros semanais e elas podem tirar dúvidas e tudo mais. E houve um caso muito específico que ela dizia assim: Sabrina, eu simplesmente transformei o momento de limpar a casa como se fosse um momento infernal. Eu nem gosto dessa palavra, mas foi essa palavra que ela usou. Eu faço do momento de organizar, de limpar a casa, todas as vezes que eu chego do trabalho, um inferno. E aí eu fui conversando com ela, a gente foi aprofundando, falei para ela assistir essa aula, faz isso e aquilo. E aí no outro encontro, ela me disse assim: Sabrina, eu entendi. Na casa dos meus pais, a minha mãe sempre vivia muito cansada. E era sempre uma desgraça cuidar da casa. E hoje eu odeio isso. E por isso eu acabei reproduzindo todas essas coisas que eu mais odiava. Eu me tornei aquilo que eu mais temia. Eu fiquei triste porque ela estava falando aquilo, mas feliz porque ela tinha consciência. E agora ela estava assumindo a responsabilidade. Espera aí, então se minha mãe era agressiva, verbalmente e tudo mais, e mesmo eu tendo jurado, né, você tendo jurado que não seria dessa forma, mas quando você percebe, você está gritando com os seus filhos da mesma maneira, agindo da mesma forma com teu marido. Isso é um padrão emocional não resolvido. Mas agora, com a autorresponsabilidade, você decide: espera aí, eu não quero que daqui 10 anos os meus filhos estejam lidando com os mesmos problemas, as mesmas crises e as mesmas dificuldades que eu estou lidando hoje. E eu, particularmente, minha amada, eu tive que tomar essa decisão. Eu, Sabrina, tive que olhar para minha história, perceber questões e dizer: peraí, eu não quero que a minha filha, daqui tantos anos, esteja tendo que lidar com vários e vários problemas emocionais da forma como eu tive. Eu não quero que minha filha, com 8 anos de idade, tenha crise de ansiedade. Eu não quero que na adolescência, na juventude, ela não consiga ter domínio próprio, seja inconstante, não saiba quem ela é, não se conheça. E graças a Deus, eu rompi com esse ciclo. Eu rompi com esse histórico distorcido da minha imagem, esse ciclo vicioso. E você pode fazer o mesmo, mas para isso é preciso ter autorresponsabilidade. Eu não sou responsável pelas feridas que causaram, que fizeram em mim. Você não é responsável por isso, mas é tua responsabilidade curar essas feridas. É tua responsabilidade ser a última pessoa a ser atingida por essas questões. É a tua responsabilidade não fazer com que essas feridas se transformem em pecados. É minha responsabilidade fazer com que toda aquela desordem caótica que aconteceu na minha vida não se transforme agora em pecado a ponto de eu descontar tudo no meu marido, a ponto de eu, de fato, vomitar em cima das pessoas. A gente precisa perceber que Deus nos criou para uma vida abundante. E essa vida abundante é maravilhosa, minha amada. Mas é preciso autorresponsabilidade. E o terceiro ponto, antes de eu falar para você como você pode caminhar comigo de forma bastante profunda, o terceiro ponto que você precisa para vencer essas questões é, de fato, aprender a ser assertiva. Sabrina, como assim assertiva?
A mulher sábia, diz o texto em Provérbios, que a mulher sábia ela edifica o seu lar. Para ser uma mulher sábia, nós precisamos de pelo menos 5 decisões. Decisão significa ação, agir, fazer. Primeira coisa, você precisa decidir viver como filha, filha amada de Deus. Ou seja, se eu percebo que Deus me ama e Ele já me aceitou, eu não preciso mais fazer as coisas para ser aceita. Eu não preciso mais provar minha identidade para todo mundo. Eu posso viver como filha, saber que eu sou amada. Como uma filha amada vive. Como uma filha amada acorda numa segunda-feira. Como uma filha amada, de fato, trata o seu marido. Como uma filha amada do Pai Eterno, trata os seus filhos. A segunda questão é que você precisa mudar mesmo que doa. Pode ter certeza que qualquer mudança que você decidir hoje vai doer. Qualquer decisão que você tomar hoje vai doer. Até o final desse encontro, você vai poder tomar uma decisão. E você vai tomar uma decisão, seja ela positiva ou negativa. E as duas vão doer. Ai, Sabrina, eu nem quero saber o que é, vou sair daqui. Não, calma. Vai doer por quê? Porque muitas vezes você vai precisar, querendo mudar de vida, você vai poder continuar da mesma forma como você tá? Essa é a primeira decisão. Não decidir já é decidir, ok? E talvez essa decisão você tenha tomado na tua vida até hoje. Mas a partir do momento que você fala, não, eu quero algo de Deus pra mim, eu quero viver melhor, eu quero de fato estabilidade emocional, eu quero ser feliz, eu quero ter, sabe, vitalidade de fato, não depender mais de remédio, não depender mais, sabe? E aí pra mudar isso vai doer. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que se afastar de pessoas que são tóxicas. Você vai ter que mudar a tua postura. Você vai ter que aceitar ser amada por Deus, que muitas vezes a gente quer ser autossuficiente, né? A gente vai ter que mudar a nossa mentalidade. Terceira coisa é que você vai ter que decidir perdoar, mesmo tendo razão. Mesmo muitas vezes você estando certa, você carrega uma dor e um peso do passado. Tá na hora de abrir mão disso. O perdão não é em relação àquilo que a outra pessoa fez, no sentido de que ela pediu perdão, então você perdoa. Não, não. Isso é tomar veneno achando que o outro vai morrer. O perdão é libertação para você. Muitas vezes o teu descontrole, a tua ira, a tua raiva com o teu marido é por falta de perdão com o teu pai. É por falta de perdão com a tua mãe. É por não ter resolvido uma questão do passado, que não tem nada a ver com hoje, mas que racionalmente um trauma, uma ferida, não vem em forma de lembrança. Eu tô agindo assim com meu marido porque na verdade lá atrás aconteceu tal e tal coisa. Nossa, eu não consigo me controlar financeiramente, eu tô devendo até o que não posso, porque na verdade lá atrás eu fui vítima de muita escassez e hoje eu não consigo controlar. Não vai vir em forma de pensamento isso. A menos que você passe por um processo, obviamente, de autoconsciência, de mapeamento, de raízes. Mas, geralmente vem em forma de sentimentos. Sentimentos impulsivos, compulsivos. De rancor, de mágoa, de isolamento, de ira. As emoções que vão nos dando o norte. Peraí, tem coisas aqui que não estão bem esclarecidas. Tem coisas aqui que precisam ser procurados a raiz, de fato, para cortar o mal pela raiz. A quarta coisa que você vai precisar fazer é decidir conhecer a tua identidade em Deus. Ou seja, você vai precisar tomar decisões que te aproximem tanto de pessoas que procurem mais a Deus, e isso, por exemplo, eu falo sempre para as minhas alunas, né, na comunidade da Mulher Restaurada do MR, eu falo, vocês têm ouro aqui, porque aqui vocês podem abrir o coração, orar umas pelas outras, vocês têm uma família aqui de mulheres, né, que buscam o mesmo propósito. Você vai precisar ter um lugar assim.
seja o próprio MR, que eu já vou falar daqui a pouco, mas também na tua comunidade, na tua igreja, na tua cidade, não sei, mas você vai precisar. Ninguém consegue fazer, se levantar sozinha, como se você estivesse no lamaçal e estivesse afundando e você tá ali, né, com a mão no teu cabelo, se puxando, se puxando, se puxando para cima, e aí vem alguém, né, eu vou lá e digo: "Olha, vem, pega na minha mão, vamos lá, vamos sair daqui, você vai conseguir, eu tô junto contigo". Você diz: "Não, eu vou conseguir sozinha me tirar daqui", se puxando pelos cabelos. Não vai funcionar, não vai funcionar. Às vezes é isso que a gente faz com a gente mesmo quando a gente recebe ajuda, ou quando alguém nos oferece ajuda, sendo o próprio Deus, sendo esse momento aqui ou enfim. Você vai precisar de fato se aprofundar, trazer conhecimento. Lembra? Oséias 4:6, meu povo sofre por falta de conhecimento. O conhecimento que foi libertador, por exemplo, para Geisa, que sofria muito com questões de ansiedade, de descontrole e tudo mais. E ela já vinha passando anos de terapia e ela conseguiu vencer a fobia que ela tinha. Ou até mesmo a Valdilene, ela passou por 6 anos de terapia e ela carregava traumas profundos, ela tinha problema com o filho dela. E hoje ela sempre fala, né, nos nossos encontros que ela é uma nova mulher. A verdade é que você não precisa continuar sozinha. Sozinha é difícil demais. E, logicamente, diante disso tudo, você precisa acreditar no melhor de Deus para você. Talvez você tenha falhado como mãe, talvez você tenha falhado como esposa até aqui, mas Deus te chama para recomeçar. E você vai tentar se sabotar, você vai fazer de conta de que você não é merecedora disso. Você vai se sentir culpada, você vai achar que não dá certo, você vai dizer para você: "Não, isso não dá certo". Mas você é filha, você é herdeira, você não é escrava. E há possível sim restauração. É possível sim, por quê? Porque eu estava exatamente nesse lugar. Eu estava exatamente me sentindo como se fosse um vazio por dentro, a minha vida toda desordenada. E eu pude ir organizando. E se você quiser tentar resolver tudo sozinha, você pode tentar fazer isso. Você pode seguir esse passo a passo que eu te dei. Eu oro para que Deus de fato tenha tocado o teu coração. Mas se você quer caminhar comigo, minha amada, viver restauração que eu vivi e que centenas de mulheres viveram também, eu quero te contar como que você pode fazer isso. Como que você pode, de fato, ter a tua vida transformada. Lógico, eu não estou aqui para obrigar ninguém. Você está aqui por livre e espontânea vontade, né? Mas eu quero te convidar para de fato continuar essa mudança, para dar um passo a mais. Nem Jesus obriga, né? Imagina eu, quem dirá eu, coitada da Sabrina? Quem é a Sabrina na fila do pão, né? Mas eu quero te convidar a não caminhar mais sozinha, a ter mudanças reais, assim como tantas outras mulheres tiveram. Como a Mônica teve, a Janaína teve, a Rodilene teve, a Geisa teve, a Cíntia teve, meu Deus, a Sara. Olha, enfim, são muitas, são muitas. Essas são as que eu lembro, assim, das histórias, né. Minha amada, a comunidade Mulher Restaurada é a menina dos meus olhos. Foi o processo que eu fiz para que, de fato, eu pudesse colocar ali toda a minha experiência de 10 anos de caminhada, atendendo mulheres e famílias, acompanhando tanto psicologicamente como também espiritualmente. Então, o que que é a comunidade Mulher Restaurada? Qual o propósito da comunidade? É de fato ter um lugar onde você perceba que tem outras mulheres lidando com a batalha emocional e que elas estão com o mesmo propósito, vencer isso e deixar Deus agir na vida delas para que isso transborde e alcance outras pessoas. Deus quer agir através de você. Mas antes de agir através de você e alcançar o teu marido que você tanto quer, alcançar os teus filhos que você tanto deseja, ele quer fazer algo em você, na tua vida. E eu entendi isso quando, na verdade, eu cobrava do meu marido coisas que, na verdade, eu precisei entender que eu precisava passar por essa transformação. Eu precisava me priorizar. Porque o meu descontrole é que fazia, por exemplo, a minha casa não ser um lar.
mas ser uma casa onde a mulher, como termostato, como termômetro do lar, ela deixa o ambiente pesado se ela tá mal. Você sabe muito bem disso. E a comunidade eu fiz para que, de fato, você pudesse ter um processo, um mapa, um caminho que te leve desde a raiz até o fruto. Como isso, Sabrina? Deixa eu te mostrar. De forma muito, muito, muito prática. Observa só isso aqui. Você vai ter acesso a isso aqui daqui a pouco, ok? Mas eu quero te mostrar essa árvore aqui, ó. Ó, aqui tem, ó, por exemplo, ó, que eu te falei, a Geisa, a Valdilene, depois você vai poder ver os depoimentos, tudo aí, né, os testemunhos das mulheres. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Uma jornada de restauração da raiz ao fruto. O que que é isso aqui? Isso aqui é o processo que você caminha dentro dessa comunidade. Nós temos mais de 100 aulas gravadas, que vai te trazer aos poucos, você vai vendo aos poucos, não é para te encher de conteúdo, não, mas aos poucos. Por quê? Primeiro você vai fazer um mapeamento, você vai estar aqui, ó. Ou seja, você vem com uma mente confusa muitas vezes, um emocional abalado, entendendo todas as coisas que estão acontecendo, você só vê os frutos. Então você vê os frutos tão horríveis. Teu casamento tá todo desordenado, você tá acima do peso, o teu emocional tá horrível, você tem altos e baixos, você não dorme direito, você parece que acorda cansada, você explode com quem não deveria, ou você se cala e não consegue nem ter uma conversa sadia. Toda e qualquer conversa com o teu marido acaba em briga, enfim, um caos. Você chegou aqui e o que que você vai fazer? O mapeamento. Você vai olhar para a tua vida e você vai mapear como se fosse um terreno. De fato, como está mostrando aqui. Como se fosse um terreno onde você mapeia, você coloca as estacas, você percebe a terra que tem ali, você vai fazendo esse mapeamento. Depois que você fez esse mapeamento, talvez você tenha visto que tem muito lixo ali em cima, toco de árvore, inso, mato, pedra, espinhos, muita coisa. Você vai agora ir um pouco mais a fundo. Você vai olhar para as suas raízes. Ali você vai identificar da onde que isso vem. Eu mostrei um pouquinho para você disso quando eu falei sobre os pais, né? Mas não só isso, você aprende a entender um pouco mais sobre a tua personalidade, o teu temperamento, sobre a tua raiz familiar, da onde que isso tudo vem, tanto com base na ciência, tá? Como também com base na Bíblia. Então, é uma transformação, porque eu creio muito, eu sempre falo isso para as minhas alunas, eu não creio uma transformação somente emocional. Se você quer ter um acompanhamento com uma psicóloga, com alguém que só trata isso, ok, vá e faça. Mas isso não é o que nós temos aqui. Nós temos de fato um olhar integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Você vai entender você desde a raiz, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, questões de hormônios, de alimentação, sabe? Muitas vezes coisas que acabam alterando o nosso humor, alterando, né, o nosso ciclo menstrual, que é uma loucura, e nossos traumas, nossas raízes, né? Então nós de fato vamos até a raiz mais profunda. Depois disso nós temos o momento da limpeza. Imagina que agora você percebe essa árvore que está ali, que é a tua vida, o terreno no qual você está plantada, que você foi plantada, e agora você precisa limpar esse terreno. Você precisa, né, fazer todo esse processo. Então a gente aprende a fazer esse processo, passa por um processo de perdão, né? E aí a restauração, ou seja, você repara aquilo que precisa ser reparado, reconstrói o que precisa ser reconstruído, faz as pazes com o teu passado e deixa o passado lá, onde ele deve ficar. Porque o processo todo não é sobre o passado, mas é sobre o futuro, o presente, aquilo que Deus tem para você, entende? E aí você passa por esse processo de restauração, de perdão, de fato cura daquilo que precisa ser curado. E aí você vai para a poda. A poda, na verdade, nada mais é que quando você cresce, para você continuar aquela árvore, né, viçosa, dar bons frutos e tudo mais, servir para alimentar alguém, precisa haver poda no tempo certo. Então, essa é a analogia. A gente precisa aprender constantemente a, de fato, ir podando questões no nosso emocional.
Então nós trabalhamos virtudes, nós trabalhamos questão de procrastinação, de falhas, né, de muitas coisas que a gente precisa lapidar em nós. E aí, por fim, a toda a parte da semeadura, que é o quê? Agora você precisa transbordar, semear isso para o teu marido, para os teus filhos. Você precisa transbordar a transformação que aconteceu em você. Então aqui, com toda a base de feminilidade de quem você vai aprender qual é o teu papel dentro do casamento, como ter um bom diálogo com o teu marido, como de fato resolver as brigas, como ter uma conversa difícil, como transformar esse marido, né, que muitas vezes se comporta como filho, enfim, a forma certa de conduzir essas questões, que muitas vezes a gente não aprende isso na escola, muitas vezes não, a gente não aprende isso na escola. Não sei você, mas eu não aprendi, tá? Estudei em escola pública, enfim, não aprendi. Então, esse é o processo. Olha, e aqui depois quando, o suporte vai mandar para vocês, ou vai estar aqui embaixo o link, aonde vai ter tudo isso, você vai poder ler com mais, tranquilidade, né, com mais consciência e tudo mais, tá bem? Dentro disso, nós temos o quê? Nós temos, olha só, acesso a todas as trilhas, tá? As trilhas são por assuntos. Eu já vou mostrar para vocês como funciona. Nós temos encontros em grupo, que muitas vezes a Sabrina responde, então você tem dúvida, você tem questões que você precisa tirar, você pode tirar comigo, são semanais, às vezes quinzenais, mas geralmente quinzenais ou semanais. E também encontros que eu vejo que são importantes. Por exemplo, nós temos um encontro que é uma aula mesmo, um assunto que eu vejo que é necessário, e muitas vezes encontros aonde eu só converso com as alunas. E nós somos hoje quase 1000 alunas, né. Só que ali, como acontece em vários horários, muitas vezes, acaba em um pequeno grupo de alunas, e daí outro encontro que nós temos, outro grupo de alunas vai, conforme a necessidade, conforme a etapa da fase, né, dessa árvore ali, cada uma está. Então é muito tranquilo, eu só termino a chamada de vídeo quando de fato a gente termina com todas as dúvidas, né. E além desse encontro ao vivo, nós temos a comunidade do MR, que é no WhatsApp, aonde ali elas oram umas pelas outras, elas partilham dúvidas, perguntas, testemunhos também, é algo fantástico. Além disso tudo, você também tem material prático, aonde você vai poder baixar a tua apostila, e essa apostila você vai conseguir fazer as atividades, anotar, escrever, responder as perguntas que eu cito ali. Então, tudo isso com atualizações frequentes também. Sabrina, parece muita coisa. Sim, realmente é muita coisa, mas é para ser feito aos poucos, em um processo. Você tem 1 ano de acesso a tudo isso. Então, é com base, de fato, emocional, com base no relacionamento, tudo isso, a parte emocional, tua, pessoal, de identidade, com a questão do relacionamento, com o teu casamento, né, a questão com os teus filhos e tudo mais, toda essa questão com base tanto na palavra, como na psicologia e na ciência. Porque o que que eu vejo? Muitas vezes as mulheres vão procurar ajuda e pega lá uma profissional que não é cristã, e aí manda se separar do marido, manda se valorizar mesmo, porque o resto nada importa. E não trabalha a questão de pecado, de orgulho, de ego, de coisas que o nosso caráter precisa ser trabalhado por Deus, precisa ser forjado. Ou então, você participa de uma igreja onde tudo é demônio, onde tudo é um problema, onde tudo, né? E não, sabe? Deus nos criou com uma mente, com as emoções, com algo no qual a gente precisa também conhecer, saber, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento. Então, é tudo aquilo que você precisa em um só lugar: emocional, espiritual e relacional. E aí, aqui o que eu queria mostrar, para você por dentro, né, como acontece. Aqui nós temos as trilhas. Então, por exemplo, eu só quero fazer todo esse processo do meu passado, em questão da raiz até o fruto. Eu quero ir na ordem, Sabrina, ter uma vida de fato restaurada passando por esse mapa que você pensou. Você vai fazer o quê? Você vai vir por aqui.
nessa trilha aqui. Não, Sabrina, a minha primeira questão mesmo é a ansiedade. Você vai vir aqui. Não, a minha questão mesmo é feridas emocionais. Então você vai vir aqui. Não, na verdade é em relação a propósito. Eu não sei meu propósito. Ou é feminilidade, identidade. Ou não, é o meu relacionamento. Eu preciso de relacionamento. Não, Sabrina, meu problema é que eu não consigo conversar com meu marido. Temperamentos, linguagens do amor. Não, meu problema é que a minha criança parece que ela tá sempre gritando, eu sou carente, eu sou, né? Eu tive traumas do passado. O que que você vai fazer? Vai começar pelo acolhendo a criança interior. Sabrina, na verdade, eu tenho problema com constância. A gente pensou nisso também. Foco e produtividade. Sabrina, na verdade, eu tenho traumas em relação ao meu passado. Restaurando a paternidade. Ver Deus como alguém próximo. Trabalhar a questão de perceber o teu valor, autoestima, mulher única. Não, eu quero trabalhar primeiro a questão da minha intimidade com Deus. Tá aqui. Então, constantemente eu venho atualizando tudo isso, mas aqui você acessa por trilhas. E aqui embaixo você tem por ordem, por exemplo, orientações práticas, como que você vai fazer para passar por todo o processo. A comunidade do MR, aqui você pode baixar a apostila completa, mapeamento, raízes, enfim, todo o processo, os encontros, e aqui tem vários outros cursos e tudo mais, que eu até tenho que pedir para o suporte colocar a capa aqui desses cursos. Então, é muita coisa, aonde você pode acessar, ter de fato isso de forma clara, sabe? Que traz muita assim, clareza, direção, propósito. Além disso tudo, quando você acessa, por exemplo, aqui a aula, né? Você pode tirar suas dúvidas aqui do lado, que é a Virtus. A Virtus, ela te dá toda uma resposta de onde estão, de repente, eu tô com um problema de autoestima. Você pergunta para a Virtus, ela vai de fato te falar aonde que você pode ir para perceber de fato a aula que você precisa assistir. Percebe? E aí, diante disso tudo, minha amada, disso tudo que eu te mostrei, que é muita coisa, mas que você tem acesso durante um ano, você vai ter acesso agora, tá? Até você tem para adquirir, para fazer a tua inscrição, você tem até segunda-feira. De hoje até segunda-feira, ok? Segunda-feira da próxima semana, tá? E, Sabrina, tudo isso é muito bonito e tal, mas quanto custa esse investimento, né? O valor é inestimável. Sabe por que que eu digo que é inestimável, minha amada? E assim eu já vou encerrando, vou falar quanto é o investimento e tudo mais, eu encerro. Qualquer dúvida você vai poder pedir para o suporte, tá? Vai poder pedir no WhatsApp mesmo, com suporte. Você vai ter todas as informações aqui embaixo também. Eu vou deixar o link do suporte. Mas hoje, uma sessão, por exemplo, de terapia custa pelo menos R$ 100. E eu já cheguei a ver em torno de 350. Quanto que custa uma sessão de terapia aí na tua cidade? Né? R$ 350, 450, 550. Já vi até por 700, né? Que você vai ali 50 minutos, uma hora, e você muitas vezes só você fala. E você parece que anda em um círculo vicioso. E é isso que eu tenho percebido. Muitas mulheres andam em círculos viciosos, né? Mas eu quero de fato alcançar mulheres que muitas vezes não têm o dinheiro para investir em valores tão altos e durante tanto tempo, 2, 3, 4 anos e anos fazendo terapia, mas de fato uma caminhada em conjunto, onde você faz parte de uma família que é a mulher restaurada e que você pode viver aquilo que eu vivi, a transformação que Deus fez na minha vida, tendo certeza de que o passo para de fato conseguir essa vida segundo o propósito de Deus tá aqui, porque você vai ter base científica e bíblica também. Minha amada, o valor completo de tudo isso aqui, o acompanhamento de um ano, toda a questão do mapa, da raiz ao fruto, esse método baseado em 10 anos que eu venho acompanhando mulheres, o valor
normal dele é R$ 797, tá? Mas para você que está aqui nesse desafio do Adeus Descontrole, você ganha 40% de desconto, tá? Você ganha desconto e vai ficar por 12 vezes de R$ 51, R$ 50 praticamente. Então você pode fazer isso, ou então você pode fazer no Pix, que vai dar R$ 497, se não me engano. Com tudo isso incluso, 1 ano de acesso, tá? R$ 497 é um pagamento só, tá bom? Parcelado fica em torno de R$ 51, R$ 50 aí por mês, tá? A forma assim, ó, praticamente de graça. As alunas falaram: "Sabrina, você praticamente dá de graça esse curso, depois que a gente entra, a gente vê o valor imensurável que é". Eu digo: "Sim, porque quando é feito por propósito, a gente sabe muito bem que, Deus está à frente, Ele recompensa a gente". Então eu quero de fato que você perceba uma luz no fim do túnel a partir disso. Minha amada, diante disso você tem 2 opções: ou você pode continuar com as informações todas, o conhecimento todo que eu te passei até aqui, e tá tudo bem por isso, ou então você pode caminhar comigo durante pelo menos 1 ano, onde a gente vai se encontrar semanalmente e você vai ter uma grande jornada de transformação. Imagina só, tua família restaurada, você acordando em um dia com vitalidade, com paz, se sentindo descansada e feliz. Eu espero que esse processo todo, essa caminhada toda até aqui seja apenas o início de uma grande jornada que Deus tem para fazer na tua vida, e conte comigo para isso. Eu não vou largar da tua mão. A questão é: você vai pegar na minha mão? Bora lá? Vou deixar o contato de suporte aqui. Que Deus te abençoe. Vá firme e forte. Tenha, olha, paciência para cada passo, mas pressa em iniciar, porque grandes coisas Deus tem feito por nós. Eu já estou fazendo algo novo, diz a palavra. Vocês não estão vendo? E eu creio nisso. Você crê também? Um beijo no teu coração. Fica com Deus e até a próxima. Até do outro lado, na família MR.